No vídeo de hoje, vamos explorar as histórias de três mulheres notórias da Bíblia, embora tenham ocupado posições de liderança, são lembradas não por suas virtudes, mas por suas maldades e crueldades. Suas histórias oferecem lições fascinantes sobre o poder, moralidade e liderança. Acompanhe-nos nesta jornada pelo passado e descubra como essas figuras influenciaram a história, deixando um legado que nos faz refletir sobre as escolhas que fazemos em nossas vidas e sociedade. Entre essas mulheres notáveis está Jezabel, a rainha de Israel. A história começa com uma desobediência às instruções divinas, que proibiam casamentos entre israelitas e pagãos. Contudo, o rei Acabe desafiou essa proibição e uniu-se a Jezabel, a princesa de Sidom, filha de Tobaal, rei dos Sidonios. Curiosamente, o nome Jezabel em fenício significava primavera, mas em hebraico, tinha conotações negativas, significando lixo, uma descrição precisa de sua natureza. Acabe ficou conhecido como um dos reis mais perversos da história. Durante seu reinado de 22 anos, Acabe causou considerável destruição. A influência maligna de Jezabel e Acabe foi ainda mais evidente quando introduziram a adoração de Baal no reino de Israel. A adoração de Baal se espalhou pelo reino de Israel e afetou até mesmo o reino de Judá. Essa prática envolveu várias formas de culto, destacando diferentes atributos de Baal e criando seitas especializadas do baalismo. Nas esculturas, Baal era frequentemente representado com um capacete adornado com chifres de touro, um símbolo de força e fertilidade, demonstrando a profundidade da idolatria. Após o casamento de Jezabel e Acabe, ela habilmente convenceu seu marido a adotar a adoração a Baal, buscando avidamente mais poder e suprimindo qualquer desafio à sua autoridade. Desprovida de princípios éticos e indiferente ao temor de Deus ou dos homens, Jezabel se dedicou apaixonadamente ao culto pagão que praticava, promovendo a idolatria com zelo incansável. No desfecho de Reis, somos confrontados com seu ato vergonhoso e detestável, pois, devido à falta de liderança carismática, recorreram à decepção, egoísmo e astúcia para atingir seus objetivos. A cena se passa em Jezreel, onde Acabe e Jezabel tinham um palácio. Próximo, estava um vinhedo pertencente a Nabote, um jezreelita. Acabe cobiçava o vinhedo para transformá-lo em uma horta, mas Nabote se recusou a vendê-lo, de acordo com a lei de Israel que estabelecia que a propriedade deveria permanecer na família a qual fora originalmente designada. Como está escrito em Números 36:7. Nenhuma herança dos israelitas será transferida de tribo para tribo, pois cada um dos israelitas deve manter a herança da tribo de seus ancestrais. Quando Jezabel soube da frustração de seu marido e da recusa de Nabote em vender sua vinha, ela garantiu a Acabe que a vinha em breve estaria sob seu controle. No relato de Reis 21:8-16, ela tomou medidas drásticas. Jezabel escreveu uma série de cartas, em nome de Acabe, com o selo real, e endereçou-as aos líderes da cidade de Jezreel, onde vivia Nabote. Nelas dava a seguinte ordem: façam uma proclamação, por toda a cidade, para que a população jejue. Convoquem Nabote e arranjem 2 marginais que o acusem de ter amaldiçoado a Deus e ao rei. Depois levem-no e apedrejem-no até morrer. Conforme ordenado, os anciãos e nobres cumpriram essas ordens, condenando Nabote à morte. Quando Jezabel recebeu a notícia da morte de Nabote, ela se aproximou de Acabe e disse: levante-se, tome posse da vinha que pertencia a Nabote, o jezreelita, a qual ele recusou vender a você. Nabote não está mais vivo, mas morto. Quando Acabe soube da morte de Nabote, imediatamente foi até a vinha, com a intenção de tomar posse da propriedade. Jezabel, mestra da artimanha, tramou um plano para incriminar Nabote e justificar seu assassinato, fazendo parecer que ele havia desobedecido à lei de Deus. Além disso, Jezabel ordenou a morte dos filhos de Nabote, prevendo que, com a morte do pai, a herança passaria para eles. Sua maldade era notável pela meticulosidade com que executava seus planos perversos. Elias, no entanto, interceptou Acabe a caminho da vinha e proclamou um julgamento contra ele, acusando-o de assassinato e roubo. Elias, enviado do Senhor, profetizou que Acabe seria morto,
que o corpo de Jezabel seria devorado por cães em Jezreel e que os descendentes de Acabe não receberiam um enterro digno. Essa punição severa reflete o abismo ao qual Acabe tinha descido em sua busca implacável pela idolatria. Quando Acabe soube do seu destino iminente, ele se humilhou perante o Senhor em arrependimento. Como resposta a isso, o Senhor decretou que os julgamentos sobre a esposa e filhos de Acabe só ocorreriam após a sua morte. Vale ressaltar que Jezabel havia anteriormente matado os profetas de Deus. Além disso, ela fez várias tentativas para assassinar Elias. Algum tempo depois, Acabe foi morto em batalha contra os sírios, enquanto Jezabel continuou a governar por quase uma década após a morte de seu marido. Eliseu, o sucessor de Elias, continuou a luta contra a adoração a Baal. Ele nomeou Jeú, um comandante militar, como novo rei de Israel, desencadeando uma guerra civil durante o reinado de Jeorão, filho de Acabe e Jezabel. Quando Jeú chegou a Jezreel, Jezabel estava em uma janela do palácio. Ela zombou de Jeú, questionando sua autoridade, e ele ordenou que seus servos a lançassem para fora da janela. Após a queda, seu corpo foi devorado por cães, cumprindo a profecia feita por Elias. O nome de Jezabel posteriormente se tornou um sinônimo de mulher má, e sua influência enganadora é mencionada até no livro de Apocalipse. Se você pensa que Jezabel foi a pior, permita-me apresentar a segunda figura, Atália, a rainha de Judá. Atália, filha de Acabe, rei de Israel, casou-se com Jeorão, filho de Josafá, e revelou-se uma soberana má, seguindo os passos de sua mãe e seu pai, bem como seus irmãos, o rei Acasias e o rei Jeorão. Atália, cujo nome significa afligida por Deus, ocupou o trono de Judá de 841 a 835 a.C., reinando sobre a linhagem de Davi. Seu nome, ironicamente, reflete a severidade de seu reinado. O período do reinado de Atália está inserido entre vários séculos marcados por governantes perversos tanto em Judá quanto em Israel. Atália era uma devota seguidora de Baal, e, como resultado, compartilhou a mesma perversidade que caracterizou os monarcas anteriores e posteriores a ela. Seu marido, Jeorão, governou Judá até seu falecimento. Diferentemente de seu pai, Jeorão foi um rei ímpio. Seu filho, Acasias, assumiu o trono aos 22 anos de idade, e seguiu um caminho igualmente perverso. Atália desempenhou um papel fundamental na orientação de seu filho em seus planos malignos, como indicado em 2 Crônicas 22:3, ele também andou nos caminhos da família de Acabe, pois sua mãe lhe dava maus conselhos. Acasias ocupou o trono de Judá por um curto período, menos de um ano, antes de ser assassinado juntamente com o enfermo rei Jorão de Israel. O autor desse ato foi Jeú, que anteriormente havia sido comandante do exército do rei Acabe. Jeú ordenou a seus oficiais que lançassem os corpos na propriedade de Nabote, o jezreelita, como cumprimento da profecia do Senhor que havia sido proferida quando ele e Acabe perseguiam Nabote. Posteriormente, Jeú foi ungido como novo rei de Israel pelo profeta Eliseu, que o encarregou de ser um instrumento do Senhor para executar a punição divina contra o rei Acabe e sua família devido à idolatria deles. Como parte do objetivo de Jeú de pôr fim à dinastia estabelecida por Acabe, Jezabel e seus filhos seriam mortos. O filho de Jezabel, Acasias, estava visitando Jorão no momento em que Jeú realizou a conspiração para assassinar Jorão, resultando na morte de Acasias também. A história continua em 2 Crônicas 22:10-12, onde Atália, mãe de Acasias, ao ver a morte de seu filho, empreendeu uma campanha para destruir toda a família real da casa de Judá. No entanto, Jeuzeba, filha do rei Jeorão e esposa do sacerdote Joiada, que também era irmã de Acasias, conseguiu salvar Joás, filho de Acasias, quando ele estava prestes a ser assassinado. Ela o escondeu junto com sua enfermeira em um quarto, mantendo-o em segurança no templo de Deus por 6 anos, enquanto Atália governava a terra. Atália, que já havia perdido o marido e depois o filho, chegou ao ponto de ordenar a execução de seus próprios netos depois que sua posição no trono foi ameaçada. Sua crueldade e determinação pelo poder eram notáveis na história. Satanás era a força oculta por trás desse terrível massacre da família real,
pois ele estava empenhado em interromper a linhagem messiânica, como já havia tentado no passado e continuaria a fazer no futuro. Jeová, em sua sabedoria, induziu Jeozabiate a esconder seu sobrinho Joás, pois a promessa em Gênesis 3:15 garantia que o Senhor preservaria a linhagem através da qual o Senhor Jesus, o Messias, eventualmente surgiria. O marido de Jeozabiate, Joiada, que era sacerdote, cuidou do menino pelos próximos 6 anos, enquanto ele permaneceu oculto no templo. Atalha, ignorando esse fato, acreditava que todos os herdeiros do trono estavam mortos. Durante o reinado de Acabe e Jezabel, no auge da adoração a Baal em Israel, Deus confrontou diretamente o paganismo através de seu profeta Elias. Ele declarou sua soberania sobre Baal ao enviar uma seca de 3 anos e meio, provando que somente ele controlava a chuva. Após Atalha ter governado por 6 anos, o sumo sacerdote Joiada tomou medidas para restaurar a linhagem real adequada. Ele posicionou guardas em torno do templo e coroou publicamente o jovem Joás como rei legítimo de Judá. Quando o novo rei foi ungido, o povo celebrou com aplausos e aclamações, como registrado em 2 Reis 11:12. Então Jeoiada lhes apresentou o filho do rei, pôs-lhe a coroa, e lhe deu o testemunho, e o fizeram rei e o ungiram e, batendo palmas, clamaram: Viva o rei! A rainha Atalha chegou ao templo para investigar o motivo dos aplausos e gritos. Para sua surpresa, encontrou a criança que acreditava estar morta há muito tempo, agora usando uma coroa real. No entanto, o que a deixou ainda mais alarmada foi perceber que as pessoas estavam unidas em apoio ao jovem Joás. Ninguém deu ouvidos à sua acusação de traição, afinal, ela era uma usurpadora, não Joás. Joiada, o sumo sacerdote, determinou que Atalha fosse morta, mas não dentro do templo. Ela foi levada ao portão dos cavalos, onde recebeu o castigo devido às suas atrocidades em Judá. Para Atalha, as promessas de Deus ao seu povo de que o Messias viria através da linhagem real de Davi não tinham nenhum significado. Ela estava disposta a cometer atos extremos, incluindo o assassinato de seus próprios parentes, a fim de permanecer no poder. Atalha governou Judá durante 7 anos, mas o povo finalmente a removeu violentamente do poder. A história de Atalha serve como um exemplo extremo de um líder motivado não pelo amor, mas pelo desejo de poder, prestígio e posição, disposto a fazer qualquer coisa para alcançar e manter seu poder, incluindo o assassinato de familiares. Em seguida, temos o exemplo de Herodias, rainha da Galileia, que também é conhecida como uma rainha má. Sua notoriedade está ligada ao fato de que ela foi responsável pela execução de João Batista. Na Bíblia, é mencionada como a esposa de Filipe, que era irmão de Herodes, o tetrarca. No entanto, a trama se complica, pois Herodes, também conhecido como Herodes Antipas, casou-se com Herodias, desrespeitando a lei, enquanto seu irmão Felipe ainda estava vivo. João Batista teve a coragem de pregar contra esse adultério, o que enfureceu Herodias a ponto de desejar sua morte. Ela convenceu Herodes Antipas a prender João e colocá-lo na prisão, o que ele fez em resposta aos seus pedidos. No entanto, Herodes Antipas hesitou em executar João, temendo a ocorrência do povo. Além disso, Herodes tinha profundo respeito por João, reconhecendo-o como um homem virtuoso. No entanto, Herodias nutria um profundo rancor por João e desejava matá-lo. Finalmente, surgiu uma oportunidade para Herodias. Durante a festa de aniversário de Herodes, a filha de Herodias, chamada Salomé, fez uma dança que encantou tanto o rei como seus convidados. Herodes fez uma promessa à jovem, oferecendo-lhe qualquer coisa que ela desejasse, inclusive metade de seu reino. Salomé, filha de Herodias, consultou sua mãe sobre o que pedir. Herodias instruiu a garota a solicitar a cabeça de João Batista. Salomé voltou ao rei e fez seu pedido, exigindo a cabeça de João Batista em uma bandeja. Apesar de ficar profundamente entristecido com o pedido, Herodes sentiu-se pressionado a cumprir sua promessa diante de seus convidados, para não parecer fraco. Ele imediatamente chamou um executor, que decapitou João e trouxe sua cabeça em uma bandeja, entregando-a a Salomé, que a entregou à sua mãe.
No final destas histórias de mulheres más, podemos tirar lições importantes. O poder, quando nas mãos erradas, pode levar a atrocidades e crueldades inimagináveis. Jezabel, Atália e Herodias são exemplos vívidos de líderes que colocaram seu desejo de poder e prestígio acima de tudo, inclusive da moral e da vida humana. Gostou do vídeo? Inscreva-se no nosso canal para mais conteúdo e ative as notificações. Junte-se a nós!